Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Celiana Valdec. Eu sou Dorilane Albuquerque. E nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa Compartilhe com o CVV, seu programa de todas as quartas-feiras, que traz informações importantes sobre valorização da vida. Muito obrigada por sua audiência. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre mais uma ação de valorização da vida que vem sendo desenvolvida aqui no nosso estado. Desta vez, uma ação voltada aos jovens. Lembrando a você que sempre que valorizamos vidas, nós prevenimos o suicídio. E sendo assim, todo dia é dia de prevenção. Para conversar conosco sobre o tema Ações de Valorização da Vida, Grupo de Apoio aos Jovens, nós convidamos os psicólogos Erickson Figueira e Aline Guimarães. Erickson Figueira é psicólogo clínico, graduado pela Estácio Seama, pós-graduado em avaliação psicológica, atua na UBS Álvaro Correia e é membro do GAGE, Grupo de Apoio ao Jovem. Bom dia, Erickson, seja muito bem-vindo. Bom dia. Erickson, quer fazer alguma correção aí no seu Sim, diga. É pós-graduando, ainda estou pós-graduando, muito bem. Fazendo a graduação ainda. Isso, legal, seja muito bem-vindo, Só uma Erickson. correçãozinha. Ok. A Aline Guimarães, ela é psicóloga também, graduada, se tiver alguma correção já pode fazer, pela Estácio Seama, e está cursando formação clínica em abordagem centrada na pessoa, atua na equipe de consultório de rua, aqui em Macapá, e é também membro do GAS, Grupo de Apoio aos Jovens. Bom dia, Aline, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E só uma correção, é consultório na rua. Na rua. Tá, e a gente vai até falar um pouquinho sobre esse consultório na rua, se der tempo, né? Pronto. A gente quer dar um bom dia aqui ao Sérgio, que está conosco na técnica, né? Obrigada, Sérgio. A gente também te ama. E a gente quer dar um bom dia para todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão na audiência da 96.9 FM. Agradecemos e convidamos a permanecer conosco. Hoje o programa vai ser muito interessante. E você quer interagir conosco, mandando a sua sugestão de tema, a sua opinião ou a sua pergunta? Saiba como. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. Preceito. E o nosso preceito de hoje é o outro em primeiro lugar. Lembrando aos queridos ouvintes, e aqui falando para os nossos convidados, os preceitos são as frases que sintetizam a sabedoria e a motivação para que os voluntários consigam alcançar os princípios de respeito, aceitação, acolhimento e compreensão que norteiam as atividades do trabalho do CVV. Essas frases elas foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários e estimulam o grupo a viver a filosofia e a proposta do trabalho através das práticas corretas. Muito bem.
E aí a gente começa então o nosso bate-papo perguntando para a Aline, que vai ficar no primeiro bloco com a gente, né? Como ela é psicóloga, tem já compromisso agendado para daqui a pouquinho. A gente pergunta, Aline, o que é o grupo de apoio aos jovens e como ele surgiu? O grupo de apoio ao jovem, ele surgiu em março desse ano, segundo algumas demandas, né, algumas solicitações de um grupo de jovens da própria comunidade, em que se viu com a necessidade de ter um espaço para conversar, né, sobre o suicídio. Até porque vem acontecendo, né, uma série de suicídios, né, em grande escala, e um desses que aconteceu no período de março foi de uma pessoa que era conhecida desse grupo, né? E então eles se sensibilizaram, ficaram muito mexidos em relação a isso e sentiram essa necessidade, né? E o que ele é, né? É um grupo em que a gente se reúne, a princípio era focal, né? Era temático, a gente falava logo de cara do suicídio. E agora ele vem tomando uma nova forma, né? Um novo corpo. A gente continua falando de suicídio, mas além, né? Do que, por exemplo, o grupo encontra de soluções e de possibilidades entre eles, né? Para estar enfrentando a vida, né? Para estar ressignificando perdas, né? Então a gente vem somando não só os participantes, né, que compõem o grupo, assim como da organização, né, como a gente, como facilitadores, né, também acaba participando, né, do grupo. Uma troca muito rica, né? Sim. Então, esse grupo está mais trabalhando agora, então a questão da prevenção. É isso? Sim. Fala-se, porque a gente falar de suicídio é falar de morte, mas principalmente falar de vida. Sim, né? exatamente. E aí o grupo traz, então, essas possibilidades que você fala, são essas possibilidades de lidar com as situações que se apresentam, para que a gente possa evitar, talvez, a ocorrência do suicídio, é isso? Evitar, eu acho uma palavra muito forte, mas talvez ressignificar. Né? Porque muitas vezes é até um pouco complicado falar disso, mas muitas vezes a gente não consegue evitar, sim. né? É fato. Mas o que a gente pode estar fazendo em conjunto, até com a experiência de quem já tentou, né? Com a experiência de quem já pensou, com a experiência de quem nunca pensou nisso, mas que tem algum conhecido que já tentou, já pensou, já esteve internado por algum motivo de tentativa e tal, a gente vai conseguindo construir, né, um novo sentido para o que é essa morte, para o que é esse desejo, né, de dar fim à vida. Então, esse grupo nasceu de uma demanda da própria comunidade. Isso. Qual foi a comunidade? Onde que funciona o grupo? A comunidade, eu falo assim, pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Da nossa sociedade, né? Então, são jovens entre, acho que de 20 a uns 24 anos, né? E eles são universitários, né? E que vieram com essa ideia de ter um espaço para ser conversado, né? Antes da gente continuar conversando sobre o projeto, né? Eu queria perguntar para a Aline sobre essa questão de consultório na rua, né? Que você falou, Sim. que tem, né, apresentação, porque o Jefferson vai ficar com a gente vai continuar seguindo falando do projeto, né? O Erickson, desculpa. Então, você podia falar para a gente o que é esse consultório na rua? O consultório na rua é um projeto que faz parte do sistema de saúde, né? Ministério de Saúde, fala Ministério Público, perdão. E, então ele faz parte do SUAS, né? É um serviço que a gente dispõe para as pessoas que estão em situação de rua, né? Que moram na rua ou então que passam grande parte do seu dia nas ruas, fazendo uso de bebidas ou de outras drogas, ou então que trabalham nas ruas,
né? Como os flanelinhas, as profissionais de sexo, os ambulantes, né? Geralmente a gente está atendendo esse pessoal. Certo. Você falou que é ligado ao SUAS. O que é o SUAS? Sistema? É o Sistema Único de Atenção à Saúde. Interessante Legal. isso, né? Vale a pena, talvez, outro dia a gente A gente conversar aprofundar um sobre isso. pouquinho, né? Aprofundar mais. Vamos fazer um programa para falar só disso. Exatamente. Isso, porque é bem complexo, então só numa explicação seria difícil eu te dizer. Então ficou só a chamadinha aí, essa Só o medicina, Só para dar um gosto. mais um serviço à disposição da população, né? Isso, legal. E o grupo de apoio ao jovem, quem pode participar? Qualquer pessoa? Como é que se integra nesse grupo alguém que queira participar? Então, como inicialmente ele surgiu com o foco nos jovens, né? O nome ficou esse. Mas hoje em dia a gente deixa ele aberto, né? Por que aberto? Porque quando eu fecho o grupo, de uma certa forma, isso é um entendimento nosso, né? A gente acaba fechando também possibilidades para as pessoas que estão precisando de um apoio, estão precisando pelo menos de uma escuta, ou então de estar ali escutando outras pessoas, né? Então, na nossa primeira roda que a gente fez, que foi o que nos fez chegar a essa conclusão, chamou muita atenção porque não tinham só jovens de 20 a 20 e poucos anos. Tinham pessoas mais maduras, de 50, 40 e poucos anos. Erickson pode entrar na conversa, viu, Erickson? Essa primeira não estava. Ok. É interessante essa questão porque, como a Aline bem coloca, a gente não pode simplesmente fechar a porta. Partir do princípio que não é somente o jovem que sofre com isso. Existe essa faixa etária, que são os índices mais elevados, ali entre 16 a 29, salvo engano, que é uma faixa etária de risco, digamos assim. Porém, não são só eles que cometem esse tipo de ação. Então, a partir do momento que a gente fecha um determinado grupo, é como se a gente estivesse colocando um limite, uma restrição. E essas outras pessoas que não atendem a esse requisito não fossem abarcados. E sim, eles também fazem parte, eles também podem integrar o grupo e falar das suas necessidades. Sempre é bom falar das necessidades. Então, o grupo é nesse sentido. Quem se sentir bem, quem se sentir à vontade, seja criança, seja adulto. Nunca tivemos crianças, mas tivemos. É porque eu tu não estava participou presente. da primeira, Eu não estava na primeira, então. Tivemos crianças. E é bacana a participação das crianças, né? Sim, porque, como tu me perguntaste, né, da prevenção, de uma certa forma, é como se a gente estivesse já inserindo esse tema na fase da infância e ela está tendo uma oportunidade de ressignificar, de conhecer, né? A gente escuta muito que o suicídio ele é um tabu, né? É um tabu porque não é comentado, não é falado, né? Causa medo, né? Sim, Deus o livre falar na morte, né? Exato. Nós ainda estigmatizamos a morte, né? A gente ainda cria um terror em cima da morte, sendo que ela faz parte da vida também, né? Exato. Então, a gente vê dessa forma, né? Que é muito Exato. importante a gente estar falando sobre isso. Falar de morte é falar de vida. Exato. E vice-versa. E aí, para vocês, como psicólogos, assim, qual a importância que vocês veem de se ter um espaço onde as pessoas possam falar livremente, né? Porque elas se sentem mais livres porque existe uma confiança naquele grupo, né? Então é um espaço onde ela vai, que ela sabe que não vai ser julgada, que vai ter o espaço de fala, né? Que vai ser respeitado tudo aquilo que ela colocar. Qual a importância desse espaço para as pessoas falarem daquilo que elas sentem? Assim, antes de falar da importância, só colocando novamente a questão do que a Aline bem colocou e reforçando, quando a gente trabalha nas rodas, a gente não trabalha, hoje em dia cada vez mais, a gente não trabalha direcionado. A gente tem percebido cada vez mais que a gente pode falar de suicídio sem falar de suicídio. Sim. A gente carrega o slogan GAS, Grupo de Apoio ao Jovem, rodas de conversa, suicídio e saúde mental. E aí, às vezes, as pessoas
olham, eu digo isso por experiência minha de convites que eu já fiz, elas olham e ficam, caramba, mas eu vou para lá e aí eu vou falar sobre esses temas. Não tô muito afim. E na verdade, assim, o que acontece é que a gente chega lá e a gente não quer saber assim, você já pensou, você não pensou. Não, a gente quer saber da tua história. Saber o que é que tu estás a fim de falar, o que é que tu estás pronto para falar. E é um espaço extremamente necessário. Aqui no estado a gente pouco tem, eu pelo menos desconheço esses espaços assim que atendem especificamente grupos nessa demanda. Com essa regularidade. Com essa regularidade. É semanal o encontro de vocês? Quinzenal. É quinzenal? Inclusive temos esse sábado agora. Esse sábado temos Legal, roda. a gente vai passar o endereço direitinho. Né? Você falava aí, né? A pessoa faz o convite, eu vou falar. É muito aquela coisa do estigma ainda, né? Sim. As pessoas, nós temos a tendência de ver saúde mental. Se você for procurar um profissional de saúde mental, é porque eu estou com algum problema mental. Tá doido. Tô doido. E aí isso já gera um preconceito, né? Sim. E a gente precisa quebrar esses mitos, Sim. né? E gente, ser normal é chato. Vamos ser doido um pouquinho. Pois é, né? Vamos ser doido. Eu acho que era... Quem era? Nízia? Nízia, ela é uma referência na psiquiatria. Nízia da Silveira. Exato, ela dizia assim, né, que pessoas curadas, né, são pessoas chatas demais, alguma coisa assim, né? E é interessante a gente fazer essa ter criado esse estigma realmente para a questão da doença mental, né? A gente está com, por exemplo, se tiver com problema de estômago, você vai ao especialista para tratar do seu órgão, né, do estômago, né, da mama, enfim. Mas da mente, né, as pessoas têm muita dificuldade de cuidar. Pode falar. Posso? Eu costumo exemplificar para alguns clientes meus, até na época que eu estagiei no hospital, aprendi isso com a minha supervisora, né, de que perguntar assim, ok, né, tá com problema aqui, problema ali, sentindo dor aqui, sentindo dor ali, mas quem é que manda no corpo? É a mente, né? A mente. Então, se a mente não tá legal, se as nossas emoções não estão em equilíbrio, é claro que isso vai se refletir no nosso corpo. Exatamente. Eu estava em consonância aqui, eu estava pensando nisso, mas a maioria das nossas doenças, né, são ocasionadas por alguma coisa na nossa mente, né? É isso que a gente vem e como a gente não dá conta de ressignificar aquilo, o corpo mostra, né? Encontra o meio dele. É que nem a água, né? Que quando ela está represada, ela vai procurar um lugar para sair. É aquela dor de cabeça que não tem explicação, aquela dor na coluna que apareceu e já foi em 500 mil médicos dentro do Brasil, fora do Brasil, e não encontrou explicação. As famosas fibromialgia, né? Que é aquela dor intensa no corpo todo que até hoje a ciência não explica de onde veio, qual a causa, né? É claro que existem, né? Geralmente nós somos muito questionados. Então você está dizendo que eu não sinto essa dor. Sente. Ela é real. Sim, é uma dor real. É né? real. Só que muitas das vezes o acesso a ela não é por via física, né? Por via exatamente, emocional, né? Um dia desses nós estávamos conversando com uma colega de trabalho e ela dizia que estava com muita dor no estômago. Uma dor no estômago. Nossa, mas eu não comi nada. Aí eu disse, faz um exercício e pensa, né? O que é que você engoliu de emoção que você não consegue digerir, né? Pensa aí o que é que aconteceu, qual foi o fator, por exemplo, se aconteceu alguma coisa, né? Algo que você aceitou, mas que você não aceitou legal, que você não digeriu, que está aí no teu estômago. E depois eu acabei nem perguntando para ela se ela conseguiu, né? Mas ela melhorou, eu sei que ela melhorou. E ela estava assim na dor, poxa, mas o que está me causando isso? Então a gente pensa logo num alimento, né? Foi a maniçoba, né? Foi a feijoada. Não, às vezes é uma emoção, né? Alimento emocional. Um alimento emocional, quer dizer, você ficou muito chateado com alguma coisa, você ficou muito aborrecido, você ficou com mágoa, você ficou com ódio, né? E aí você não aceita, né? Ou você se arrependeu de alguma coisa, enfim, uma emoção. Né? Até porque todos esses sentimentos, essas emoções,
são energias, né? Sim. E claro. a gente, o mundo é regido por energias, né? E é lógico que a energia ela vai atingir de alguma forma, né? Sim. E aí entra a roda, por exemplo, para dar esse espaço. Isso. Pode. É nesse sentido, né, que a gente vem trabalhando, né, e que eu venho percebendo, né, falar da minha experiência, acho que o Erickson pode falar da dele depois, né. O que eu venho percebendo é que quando a gente dá espaço para falar até de que, eu fui dar banho no cachorro e não gostei, a gente está dando possibilidade para essa pessoa de falar, tem coisas na minha vida às vezes que eu não gosto. Mas está tudo bem. Né? E quando a gente começou a falar sobre essa questão da psicossomatização, né? Falar de suicídio é também falar disso. Né? Quantas emoções, muitas vezes, né, as pessoas acabam guardando, engolindo, e aí chega num certo momento que esse sofrimento já está tão grande, né, que não se encontra mais outras saídas, outras possibilidades de enfrentamento, né? E aí, quando a gente abre o espaço no grupo, né, para falar sobre essas questões, o que a gente começa a perceber? Eu falo a gente, né? Mas o que eu começo a perceber? Que a gente já vem conversando sobre isso. Regrinha da casa. Isso, falar em primeira pessoa. O que eu venho percebendo é que nem sempre as pessoas têm vindo, né, mais recentemente, com as mesmas frequências, as rodas. Mas tem um ponto que vem chamando a atenção. Eu não tenho vindo e tal, mas aconteceu tal coisa, tem o grupo para eu conversar. E aí a gente vira referência como espaço de apoio mesmo. Isso, exatamente. Como espaço de novas possibilidades, de novas reflexões. Nós tivemos uma roda muito significativa agora no período das eleições, que mexeu muito, né, com muitas pessoas. E como o nosso grupo ele é bem eclético e formado principalmente por jovens, eles estavam muito mexidos. E aí, como o Erickson já falou, né, a gente tem deixado o grupo cada vez mais livre, né? Então não foi direcionado nada. A gente começou falando sobre filmes de conteúdo de terror estranhos, assim, e parou falando sobre o medo e a insegurança, né, que estavam sentindo em relação ao futuro do Brasil, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente fala disso, a gente fala de vidas, fala de morte, fala de perdas, né? Então, a gente vem percebendo isso, né? E eu tenho achado muito bonito de ver, né, esse processo de encontro, né, das pessoas conosco e de si mesmas, né? Exato. Nesse processo. Exatamente. Às vezes, só tomar emprestada uma frase que a psicóloga Regina muito bem coloca, que é a nossa madrinha, digamos assim. Regina Frota. Regina Frota. Maravilhosa. Um bom dia para ela. Ela sempre nos escuta. Deve estar ouvindo aí. Então, sabendo que os pupilos estão aqui. Com certeza está na audiência. Ela sempre diz, né, que quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. E o grupo dá essa possibilidade de a pessoa botar para fora e o corpo também sarar. A mente, a gente tem um costume de meio que separar, né, como se a mente estivesse pairando sobre a nossa cabeça. Sim. Não, a mente também faz parte do nosso corpo. Então, a partir do momento que você começa a falar, você começa a se ouvir e se prestar atenção. Ouvindo a si próprio, prestando atenção no que você tem feito, no que você tem falado até mesmo, você começa a ter a possibilidade de ressignificar. Ressignificando, você tem novas possibilidades. A gente acredita que, dentro da abordagem que a gente segue, que o ser humano é um ser de possibilidades. Então, seria impossível a gente trabalhar esse ser de possibilidades se a gente fechasse, se a gente delineasse um tema específico nas rodas. Direcionasse. A gente só pode transformar o que a gente conhece, né? Isso, perfeito. Se tiver desconhecido, escondidinho lá debaixo do tapete, não tem como. E às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade de falar, né? Às vezes pensa assim, eu não vou falar da minha vida para as pessoas, porque eu prefiro me preservar e tal.
Só que há uma necessidade disso, né? Você não vai falar para qualquer pessoa, né? Eu acho que assim, se você começa a falar e a pessoa não te dá tanta atenção, talvez não seja a pessoa mais adequada para você falar daquilo. Você precisa ter confiança na pessoa que você vai, né? Vai depositar aquela sua história, né? E a gente traz isso para o CVV, né? Que a gente já há 56 anos faz isso, né? O CVV funciona já todo esse tempo, e a gente permitindo com que as pessoas sejam elas mesmas, e que elas tenham a certeza de que aquilo que vai ser conversado entre ela e o voluntário vai ficar lá, que é o sigilo que precisa ser garantido, né? A roda, né? Normalmente as rodas têm esse combinado, o que acontece na roda fica na roda, né? É nosso, né? Então a gente precisa preservar isso, e esse espaço de você não ser julgado, né? Ah, poxa, você está triste porque você foi dar o banho no cachorrinho e não gostou? Tem gente que não gosta. Isso precisa ser respeitado. Né? Eu não gosto realmente, mas eu vejo que é uma necessidade, eu preciso contribuir em casa. Então, embora eu não goste, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, a pessoa consegue elaborar a sua ideia completa, né? Tendo esse espaço garantido para ela. Então, a gente tem esse grupo de apoio aos jovens, né? A gente tem a roda de conversa comunitária, né? De terapia comunitária. A gente já tem o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que funciona no CAPES, né? Os passarinhos. É um passarinho batendo aqui na nossa janela. E aí, esses espaços são muito importantes e as pessoas precisam conhecê-los, né? E se oportunizarem de ir, né? Para participarem, para ver o quanto que isso é rico, né? Porque é muito pouco provável que a gente pare em algum determinado momento para se analisar, se autoconhecer, se você não fizer esse exercício ou numa terapia ou numa roda, né? Tem um dado que penso que é importante compartilhar, né? No processo da adolescência. A adolescência ela tem começado cada vez mais cedo e terminado cada vez mais tarde. Né? Já saiu uma pesquisa que está terminando agora por volta dos 24 anos. Né? 23, 24 anos, por aí. Também posso estar enganada, mas é essa faixa aí. Acho que é isso mesmo, eu li também. Né? Então, o que acontece no processo da adolescência? Né? Quando a gente é criança, a gente se identifica, a gente se baseia basicamente nos nossos pais, que são as nossas referências, natural. Só que quando a gente chega na fase da adolescência, a gente começa a se dar conta, isso daqui eu tenho do meu pai, da minha mãe, só que tem um mundo lá fora que eu me identifico também. Eu me identifico no meu coleguinha de classe, eu me identifico no meu professor, eu me identifico no artista preferido, né? E então abre um campo para esse jovem. Quando ele entra nesse campo, para ele se reconhecer, acontecem algumas cisões, né? Alguns cortes de personalidade, né? Pode se chamar assim, né? De características que muitas das vezes é muito sofrido para esse jovem se desfazer e entender que ele está crescendo. Sim. Né? E aí, quando ele chega nessa fase, eles trazem muito forte, porque eu atendo essa demanda, né? Eles trazem muito forte essa questão do não pertencimento, né? Aonde é que eu pertenço? Que grupo eu faço parte? Né? E aí, lá no grupo, né, do GAGE, a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando essa sensação, esse sentimento de não pertencimento, né? E aí tiveram, né, algumas intervenções do Erickson, que ele tem mais esse viés, que é o viés artístico, que eu estou inserindo isso aqui porque ele ainda não falou. Isso, a gente vai falar. E que eu acho muito interessante, né? E teve uma que a gente fez lá que foi muito significativa, assim, que todo mundo participou. A gente, o psicólogo, que às vezes a gente sai desse papel de psicólogo também, que é muito como importante, participante, lógico. Os organizadores do grupo, né, que foi quem teve a iniciativa, que inclusive temos que falar os nomes deles, né, que é a Caroline Guimarães, a Dandara Souza e a Letícia...
Não me lembro Tá do tentando sobrenome vir dela. aqui, mas eu não tô. É, né? e tem o Luiz também. Você sabe. Você sabe quem é, você sabe. E o Luiz também, né? Foram Eles- os idealizadores. os idealizadores. Começou aonde o grupo? Em qual local? Começou... Tem um local fixo onde ele começou? Agora a gente tem, né? Mas começou ali próximo da Igreja Jesus de Nazaré, né? Numa casa Basicamente aos lá fundos da SEMA, né? que foi cedida e legal. tal. Uhum. Aí acabou que tiveram alguns desencontros em relação a alguns outros eventos que aconteciam lá e a roda, e a gente viu que não tinha como a gente manter mais a roda ali e nós saímos. Funciona onde hoje? Funciona na rua Professor Tostes, entre Timbiras e Guaranis. O número é 3711, quase em frente a uma padaria. Eu falo sempre Tupis, olha, tô falando errado. Não, é É Guarani. Timbiras e Guarani, não é Isso. Tupis. Timbiras e Eu Guarani. acho que é Santanense próximo à padaria perdido. Nossa Senhora de Nazaré. Isso. Quase em frente. Por Ela aí. é quase em frente. Ah, legal. Importante. E ponto aí, comercial. continuando, né, da intervenção que eu achei muito interessante, que a gente começou a observar, né, a gente vem conversando sobre isso, esse sentimento de pertença e os retornos dessas pessoas, entendendo que elas têm um espaço ali para conversa, que as paredes do local onde a gente tem hoje, todo mundo pintou. Sim. Fizemos desenhos que significavam pra gente, sabe? Pondo para A fora gente- sentimentos isso. em forma de. Que na verdade isso gravura. foi uma ideia que surgiu lá no primeiro local onde nós nos encontrávamos. Quando a Aline me convidou para participar, a primeira coisa que eu observei na casa, eu digo, gente, a parede é toda branca. Isso aqui dá um quadro lindo. E aí aconteceu que a gente precisou se mudar e a gente chegou no novo ponto e as paredes brancas de novo. Eu digo, não é possível, a gente tem que pintar. Todo lugar que a gente vai tem as paredes brancas, é porque é para ser É pintado. porque é para ser pintada, né? E aí a gente sugeriu que a gente fizesse a pintura. E foi sensacional, assim. A gente fez foi num sábado. Isso, foi num sábado. A gente fez a tarde toda de pintura e fez uns comes e bebezinhos básicos, assim, pra gente também ter o que comer, né? Não cansa. E você entra hoje lá, a gente ainda tem muita parede para preencher, ainda vamos planejar aí o segundo momento dessa pintura. Mas você entra hoje, você vê as artes dos assistidos, vamos colocar carinha, entre aspas. A carinha de cada um deles. Que a gente entende que a roda ela não é nossa. A roda não é minha, a roda não é da Aline. Esse termo facilitador, ele é um termo muito mais técnico do que qualquer outra coisa. Nós estamos lá com São eles. integrantes do grupo. Somos integrantes do grupo, tão quanto eles são. A gente está ali mais num papel muito mais técnico, numa visão, assim, digamos De assim, de apoiar apoio em do que alguns- mesmo... Integrador. Isso, integrador. É o elo Isso. que liga a todos, né? Legal. E esse dia foi um momento assim muito, muito importante porque a gente conseguiu notar isso mais forte. Não só notar, é conseguir reforçar isso com eles. A partir do momento que eles chegam e que eles pintam, eles começam a tomar posse do que é deles, de fato. E como eu costumo sempre reforçar em algumas rodas, até mesmo em alguns momentos, eu costumo dizer que não sei quem aqui é fã de Marvel, quem é fã dos filmes da Marvel, eu sou um pouquinho nerd, digamos assim. Meu filho é. E um filme do Thor, dizem pro Thor, né? Thor, isso daqui, Asgard não é esse local. Asgard somos nós, é o povo. E é a mesma ideia, o Gage. O Gage ele não é aquele ponto, o Gage não era a casa, o Gage não é um local físico. O Gage somos nós, o As Gage são pessoas os que integrantes. participam. E quando a gente permite, quando a gente traz essa ideia da pintura, a gente consegue permitir cada vez mais, eu não diria nem permitir, as pessoas que se permitem tomar posse disso. É o que a gente chama de fugiu o termo agora, mas é sensação de pertencimento. Agora, apropriar. cada um que chega Isso, lá apropriação. sente um Isso. pouco seu aquele lugar. É a né? sensação Tem de a sua apropriação. marca ali também. Legal.
A gente vai fazer um rápido intervalo, porque a Aline precisa sair, né? Antes do intervalo, a gente vai agradecer imensamente a sua participação conosco. Já convidando para o próximo programa. Isso, exatamente. Tá? Tudo E bem. deixar à disposição o programa para você, né? Para vocês, para a gente divulgar, e a gente pode continuar divulgando aqui as datas da roda, a gente fica pegando com vocês a agenda, Seria tá? maravilhoso. Obrigada, Aline, pela Muito sua obrigada pelo participação. convite e pelo espaço. Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Triste, Será que dá tempo da gente Angustiado. fazer uma foto? cheio de problemas e sem ninguém pra conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. 8h37. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV, iniciando o nosso segundo bloco. Para você que sintonizou agora, 96.9, nós estamos falando sobre ações de valorização da vida, grupo de apoio aos jovens, com os psicólogos Erickson Figueira e Aline Guimarães, que acabou de nos deixar, encerrando aqui o primeiro bloco com a gente, ambos graduados pela Estácio Seama e membros do GAGE, Grupo de Apoio aos Jovens. A gente continua aqui nossa conversa com o Erickson. Erickson, esse projeto ele pode ser implantado, por exemplo, em escolas? Ele pode ser itinerante ou vocês têm a ideia de permanecer com ele num determinado local? Sim. Na verdade, isso é uma pergunta muito importante e sim, ele é totalmente possível ser implantado nas escolas. Inclusive, já fizemos algumas experiências. Já levamos a roda tanto para conversa mesmo, só a divulgação mesmo da roda, quanto fizemos efetivamente rodas em escolas. Fizemos uma em Santana, na Santos Dumont, na Escola Santos Dumont. Fizemos uma aqui em Macapá, fugiu o nome agora da escola, mas é aquela ali no canto da FAB com a Idemar Maia. Eu sou de Santana, então às vezes os nomes podem ser que fique meio perdido, Acho tá, que é gente? a AVT, né? Alexandre Vaz Tavares. No canto Da FAB? Da FAB com a Idemar Maia. Não, é a... Fugiu o nome. Não é Alexandre. Não, é outro, Alexandre mas é com a eu vou Santos lembrar. Dumont. Isso. Mas, enfim, nós fizemos uma roda também lá, fizemos uma roda de conversa. E como foi a aceitação lá da... Inicialmente é algo meio difícil, mas nas duas experiências que a gente teve, a gente percebe que eles começam, os alunos, a gente fez eu vou falar um pouquinho de cada ação. Na que a gente fez aqui em Macapá, a gente dividiu a equipe, que na verdade, só corrigindo, essa ação aqui em Macapá foi uma parceria do GAGE com outros colegas. A escola é Antônio João. Antônio e João. Foi uma parceria do GAGE com outros colegas que foram convidados pela escola, pela professora Bianca, e nós fomos lá fazer essa ação. Nessa ação em particular, nós dividimos a equipe. Nós éramos, salvo engano, 6 psicólogos. E aí nós fizemos as divisões, cada dupla
e eu fiquei com uma turma, éramos 5, na verdade. E aí nós dividimos as equipes e fomos para as turmas. A turma que eu fiquei responsável, o início ficou meio acanhada, meio natural, né? meio presinha, mas aí com o tempo a gente vai conversando, a gente vai mostrando que tem a possibilidade de expor as suas questões, e eles aceitaram muito bem. Lá a gente pediu para que a professora fizesse perguntas. Dias antes que a professora pedisse para os alunos colocassem em papeizinhos perguntas que fossem feitas para nós. E aí a gente foi trabalhando em cima disso. Não foi uma roda mesmo como nós fazemos no GAGE, mas serviu muito também para esse acolhimento, para essa acolhida, para tirar dúvidas, para falar um pouquinho sobre coisas que os alunos têm dúvida sobre a temática. E quando eles foram se soltando mais, foi muito tranquilo, foi muito bem abraçado pelos alunos. Em Santana nós fizemos uma roda mesmo. A gente foi convidado lá em Santana, a mãe de um dos colegas da organização é professora lá na Santos Dumont. E aí nós fomos convidados a participar. A priori ia ser mais uma conversa informal, da mesma forma que foi na Antônio. Só que aí chegando lá a gente percebeu uma demanda e aí a gente fez uma acolhida, a gente fez uma roda para fazer esse acolhimento. Estamos com um convite para fazer uma roda aqui em Macapá. Provavelmente vai ser na semana que vem, na escola. Só pegando a colinha aqui para eu lembrar, porque como disse Santana, às vezes ainda fico meio perdido. Mas nós estamos com esse convite também para fazer uma outra roda. As pessoas que se interessarem, por exemplo, o diretor de escola, algum professor que está nos ouvindo, como é que faz esse contato para chamar vocês para irem na escola? É só fazer contato com a gente, comigo ou com a Aline ou com qualquer integrante do grupo. Você pode entrar em contato, eu não vou lembrar o nome do contato, o número de todas as pessoas, mas eu posso passar o meu e as redes sociais. O meu número é 8133-1786. Só repetindo, 8133-1786. Nas redes sociais você encontra o GAGE também. No Instagram você encontra como @projetogage. E no Facebook você procura lá por por Grupo de Apoio ao Jovem, que você vai encontrar a página. Legal. É muito importante que vocês que tiverem interesse de conhecer, que quiserem lá, alunos de psicologia, de repente, que eu achei interessante o projeto e eu quero dar uma olhadinha lá para, de repente, pensar em ideias. Procurem as páginas, ou pessoas que estão interessadas em participar como assistido, procurem as páginas nas redes sociais, porque lá a gente Projeto GAGE. Projeto GAGE, G-A-J. De Grupo de Apoio ao Jovem. Tá. E no Facebook, Grupo de Apoio ao Jovem. Lá a gente divulga as rodas, as reuniões e tudo que for necessário, assim. E também, a partir desse programa, a gente vai estar com ele aqui na nossa listinha, né? Isso, a gente vai fazer a divulgação aqui. A gente agradece. A gente sim fica muito agradecido de ver o voluntariado, né? Em todas as frentes, principalmente... Que essas rodas são gratuitas, né? Principalmente na psicologia, né? Os psicólogos agora se formando e os que já estão preocupados também com a comunidade, não só com quem vem procurar nos consultórios, né? Eu acho isso muito fantástico. É verdade. É importante reforçar isso. Como eu sou mais recente, digamos, ainda sou mais verdinho no GAGE, apesar de já ter um tempo, eu fui convidado, digamos que ainda bem no início, mas a ideia sempre foi essa, fazer as rodas de conversa fixas, mas também abarcar a comunidade como um todo. Escolas, tentar de alguma forma procurar a comunidade para, dentro do que for possível, do que a gente possa atender também. E a gente tem trabalhado em cima disso, trabalhar diversas formas, não somente a roda. A roda é um viés. E sempre que tem convites, eu digo, não, gente, você pode ficar à vontade, convida que a gente está à disposição. A gente fez uma roda também no Everaldo, lá em Santana, na Escola Everaldo, lá em Santana. E assim, a gente está aberto para convite.
Quem Legal. tiver interesse, só entrar em contato. Aí eu fico emocionada com essa disponibilidade. Sim. É verdade, é verdade. Os jovens estão aí, né? A gente tem lá o CVV, né, que a gente fica lá no telefone, mas a visão do CVV, né, Celina, ela está se concretizando Exato. também com a ajuda de Isso, todas essas iniciativas, né? Exato, que as pessoas possam ter esse espaço de fala, né? Que a nossa sociedade possa ser essa sociedade mais fraterna, mais solidária, né? Onde as pessoas possam encontrar esse espaço para serem elas mesmas. É muito legal quando a gente vê, assim, eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falando de si, trazendo aquilo de dentro, sem aquela preocupação, o que é que ela vai pensar sobre isso que eu vou dizer, né? Será que ela vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Não, sabe, você é um ser, sabe, inteiro, né? Você é aquilo ali que você está se mostrando naquele momento, né? E a gente que se propõe a escutar, e aí eu falo com o nosso ouvinte, que pode estar, de repente, percebendo alguém em casa com um comportamento diferente, está mais calado, e que se propõe a ouvi-lo, né? Que ouça verdadeiramente, né? Que não julgue, que deixe a pessoa à vontade. Olha, você pode falar do que você está sentindo, que eu vou te ouvir, eu não vou te julgar. E não julgue, né? Porque no primeiro julgamento a pessoa já para, ela já trava, ela já não vai mais falar, não, isso é bobagem. Quando a gente diz isso é bobagem, a gente minimiza o que o outro está sentindo. Valorizar, isso né? é um Valorizar desrespeito, exatamente. A gente precisa valorizar, né? E aí eu queria te perguntar, Erickson, tu quer complementar? Também no sentido de tentar não dar sermão, porque a pessoa por si só já se cobra muito. Então, aquela frase que a gente tipicamente escuta, putz, mas por que tu ainda tá fazendo isso? Por que tu ainda tá com essa pessoa? Você não sabe que isso te faz mal. Eu no teu lugar já teria feito isso, mas você não tá no lugar da pessoa. Você não sabe o que a pessoa passa, você não sabe as razões, o significado, né, daquela situação para aquela pessoa. Então, quando você for dar espaço para essa pessoa, primeiro de tudo, dê espaço para essa pessoa, se sensibilize e dê espaço de escuta. Mas também dê espaço de escuta e não de julgamento. Ela por si só já se julga o suficiente. Exato. Seja uma pessoa que vai ouvir e tentar entender, procurar possibilidades, não ser mais uma a apontar o dedo para essa pessoa. Exatamente, porque aí você não ajuda, né? E aí as pessoas, às vezes, quando acontece um caso de suicídio, né, muitas vezes, poxa, mas por quê? O que aconteceu, né? E muitas vezes faltou esse espaço, faltou esse acolhimento, né? Claro que a gente sabe que há pessoas que, como a Aline colocou, a gente não consegue evitar, né? A gente tem histórias, a gente lê, a gente vê relatos, né, de pais que apoiaram, que estiveram junto, que levaram ao psicólogo, ao psiquiatra, as terapias inúmeras que são oferecidas, e mesmo assim o filho decidiu não viver, né? Mas são casos em menor escala do que esses, onde a pessoa vai, poxa, você vai ouvir, a pessoa vai dizer, eu estou passando por um problema assim no meu relacionamento conjugal, e a pessoa, meu também está dessa forma. Então você já cortou a pessoa, né? Então ouça, né? Como é para você, o que está acontecendo, né? E como é que você está diante disso? Então é essa forma que a gente faz, e é essa forma que a gente faz dentro do CVV, né? Isso. E é essa forma que a roda trabalha, né? Isso. E aí eu queria te perguntar, assim, qual o resultado prático, assim, que você já viu nessa roda? Né? Tem algum exemplo que você possa nos contar? O que a gente pode falar a respeito das percepções na roda. Como a Aline coloca muito bem, a gente sempre tem muito isso com a gente. A gente só pode falar da nossa percepção. Né? Então eu vou falar aqui da minha. Eu tenho percebido, como a gente vinha falando ainda há pouco, as pessoas estão cada vez mais se empoderando. Isso é um movimento gradual, gradativo. Claro, a gente precisa perceber isso. Mas o que eu venho percebendo? As pessoas estão cada vez mais percebendo que elas que são donas do seu caminho.
Então, dentro disso, as pessoas começam a se empoderar do que elas têm a capacidade de fazer. Perceber que somos realmente coautores da nossa história. Sou eu que estou ali com a canetinha e com um caderninho escrevendo. As influências, logicamente, elas existem e tudo mais, mas é importante a gente perceber que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E eu, particularmente, venho percebendo isso nas rodas. As pessoas vêm tomando posse. As pessoas vêm cada vez mais tomando, realmente se apropriando, não só do espaço, mas se apropriando do que é delas. No sentido de até mesmo, poxa, como foi colocado ainda há pouco, poxa, não tá legal cuidar do cachorrinho, mas eu preciso. E no sentido de que, ok, sofrer também faz parte. Perceber que o sofrimento, ele baixa a porta de qualquer pessoa. Exato. Quem aqui, quem tá ouvindo aí, nunca se deparou diante de uma situação que, nossa, não tô afim de levantar da cama hoje, não tô muito afim. E o sofrimento, ele baixa a porta de todos. Mas o que a gente tem feito com isso? O que você pode fazer com isso? O que eu venho percebendo é justamente nesse sentido. As pessoas vêm percebendo cada vez mais que é possível sofrer, mas é possível também fazer com que esse sofrimento seja ressignificado. Enfrentar isso com uma confiança maior. Isso. A gente trabalha muito com essa palavrinha, ressignificar. Você não vai acabar com o sofrimento, você vai ressignificar o sofrimento. E isso é muito mais importante do que acabar com o sofrimento. Porque se você acaba com o sofrimento, uma vida de uma pessoa que é beleza o tempo todo, felicidade o tempo todo, o que você está aprendendo na sua vida? O que você está crescendo? O que você está acrescentando? Esses momentos, eles servem para que a gente consiga perceber novas possibilidades, crescer realmente. Então, assim, o que eu venho percebendo de resultado é nesse sentido. Como eu disse, é algo processual, é algo gradativo. E às vezes lento, né? Isso, e às vezes lento. E como a gente reforça o tempo todo, é dentro do tempo de cada um. Exato. O fulano, ele frequentou, sei lá, já tá com 6 rodas e ele tá, nossa, tá com estalos assim, e tá enxergando muitas coisas assim que a gente ainda não enxergava. E eu ainda tô aqui, não, vamos com calma, você tem o seu tempo, o outro tem o seu tempo. Isso parece muito clichê, isso parece muito religioso, mas não é, gente. É realmente fato. Cada pessoa tem o seu tempo. Exato. E precisa ser respeitado isso, né? A gente precisa olhar para dentro da gente e pensar assim, não, olha... Eu ainda não dou conta disso, né? Eu gosto de clichês. Eu acho que os clichês são um senso comum. Sim. Então é o que está mais perto da gente. Verdade. Né? Você falava aí de crescer, né? As dificuldades, ver o que eu faço. Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi ontem da Gisele Bündchen com o Pedro Bial. E achei assim fantástico o que ela falou. Ela disse assim, uma certa hora, nenhuma vez na minha vida eu estive dentro da minha zona de conforto. Fantástico. Porque se eu estiver na minha zona de conforto, eu não estou crescendo. Então eu preciso estar sempre fora da minha zona de conforto. Perfeito. Porque aí eu cresço. Sim. Achei fantástica essa fala dela. É importante ressaltar, sim. Você precisa respeitar o seu tempo, porém não é também esperar cair do céu, né, gente? Exato. Nada cai do céu, nada vem de graça. É uma balança. Como diz Zé Cabaleiro, nada vem de graça, nem o pão nem a cachaça. Nem o pão nem a cachaça. Sim, é importante fazer esse balanceamento, colocar nessa balança aí, ok, eu preciso respeitar meu tempo, mas se eu não fizer nada também, as coisas não vão aparecer do nada. Exatamente. Eu preciso ter paciência comigo, mas o que é que eu vou fazer enquanto eu vou elaborando isso aqui, né? E é interessante, eu acho que essa questão da autoconfiança, ela é muito importante, né? E talvez seja isso que você perceba nas rodas. Isso. As pessoas vão se empoderando à medida em que elas vão adquirindo essa autoconfiança. Não, isso aqui
é meu. E às vezes sentimentos que a gente carrega, por exemplo, como a inveja, a intolerância, a impaciência, a gente precisa reconhecer isso na gente. Isso. Porque, como a Dorilane falou, a gente só muda aquilo que a gente reconhece, né? Então, se eu não acredito que devo mudar nada, então como é que eu vou mudar? Né, se eu não tenho essa visão. Como disse Lulu Santos, né? Não existiria sons se não houvesse o silêncio. Exatamente. Né? E por aí afora. Exatamente. Hoje a gente está muito musical aqui, né? Tá percebendo. A gente vai pedir para o Erickson repetir o número do telefone dele, que eu vou já colocar aqui. 81 33 17 86. Aquele novezinho que você já sabe que tem lá na frente. Exatamente. 81 33 17 86 é o telefone correto. Que as pessoas que estão nos ouvindo e que queiram mais informações sobre a roda podem contactar, né, com o Erickson. Esse só reforçando, esse é o meu contato. É porque eu não lembro de fato, não vou lembrar. Não, tranquilo. De todos, mas depois a gente passa mais um contato. Tem o Facebook, que é Grupo de Apoio aos Jovens, que pode também ser acessado, e tem o Projeto Gage. Projeto Gage. Gage, G-A-J. G-A-J no Instagram, que você pode também seguir e pode obter as informações lá das conversas. A gente está finalizando, quer complementar, Dori, alguma coisa? Não, a gente vai só finalizar. Dizer que aos sábados, né, a cada 15 dias. Isso aí a gente precisa passar o endereço depois a gente, também direitinho. Eu vou pegar tudo com o Erickson, com a Aline, e aí a gente vai passar aqui divulgando. Certo. Isso. E a gente quer agradecer, então, a gente está finalizando esse segundo bloco do nosso programa, agradecendo imensamente a participação do Erickson aqui com a gente, que é uma das pessoas que é responsável pela roda, né? Erickson é um artista, é um pintor também, né? E aí a gente agradece imensamente a tua participação, trazendo essas informações aqui importantíssimas para o nosso ouvinte, tá? E a gente deixa aí aberto para você fazer um convite para as pessoas participarem. Rapidinho, também. antes dele se despedir, eu queria também agradecer a Regina Frota, que né, mentora dos dois e que nos indicou para essa conversa. Muito obrigada, Regina. Só agradecer o convite, agradecer a Regina pelo conhecimento, pelo reconhecimento. E deixar aí o convite aberto, gente. Esse sábado vamos ter roda às 15 horas, lá na Professor Toches, entre Timbiras e Guaranis. Agora eu falei certo. Em frente à panificadora Nossa Senhora de Nazaré. Em frente à panificadora, isso. É um ponto comercial, número 3711. É um pouquinho difícil de você ver o número, mas você encontrar a panificadora não tem erro. Vamos estar lá, de portas abertas, esperando vocês. A partir das 15 horas. A partir das 15. E aí o horário de fim não tem muito. Conforme for desenrolando, depende do que vai acontecendo, né? Fazemos o convite para quem tiver interesse e ressalto, é importante esse ressalto. Colegas psicólogos que tiverem interesse de conhecer, por que eu estou falando disso? A gente está realmente precisando. A gente está com umas ideias, com uns planos, uns projetos aí que a gente precisa de um apoio maior dos colegas psicólogos, dos profissionais. Né? Legal. E aí, assim, quem tiver interesse, tem um contato aí e também sinta-se à vontade para ir lá conhecer, ver o projeto e se de repente você achar que for o seu caminho, se juntar a gente. A gente deixa esse convite aberto aí. Legal. Obrigada, Erickson, mais uma vez. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer?
com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. Para você que sintonizou agora, nós conversamos nos 2 primeiros blocos do nosso programa sobre ações de valorização da vida, grupo de apoio aos jovens, com o psicólogo Erickson Figueira e Aline Guimarães. Erickson que se despediu, mas permanece aqui conosco. Isso. Ambos graduados pela Estácio Seama e membros do GAGE, Grupo de Apoio aos Jovens. Se interessou pelo conteúdo do nosso programa de hoje? Você pode ouvir este e os outros programas anteriores na íntegra no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube. Acesse lá e, se gostar, se inscreva no canal, compartilhe o nosso link. Desta forma, você nos ajuda a divulgar o trabalho do CVV. Dica de filme. Queridos amigos, hoje a nossa dica, como a gente está falando de grupo de apoio às jovens, é um filme sobre adolescentes, Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank. É um filme muito bonito que se passa em Los Angeles. E ela faz uma professora de uma escola que é dividida por raças e ensina uma turma de alunos adolescentes que apresenta problemas de aprendizagem. Ela tenta inspirá-los a acreditarem em si mesmos e a atingirem o sucesso, pois eles estão prestes a serem reprovados. É um filme muito, muito, muito bonito. Como sempre, a gente recomenda ver com a família, com os filhos, uma pipoca. Sim, sempre bom. Isso, legal. E o Erickson queria só dar um aviso? Isso. Só reforçando o que eu acabei esquecendo de falar, nós fazemos rodas quinzenalmente. E normalmente nós intercalamos, fazemos uma roda no sábado e outra roda no domingo para que a gente possa abarcar o maior número de pessoas. Tem gente que estuda no sábado, tem gente que... E aí a gente consegue abarcar mais gente fazendo assim. Bacana. Muito bom. A gente vai aqui passar a nossa agenda da semana. Agenda da semana. O grupo de apoio aos familiares vítimas de suicídio e autoagressão não suicida continua se reunindo sempre às 16 horas no CAPES Gentileza. 16 horas de sexta-feira, De sexta-feira, isso. E o CAPES Gentileza fica na Avenida Mãe Luzia, número 994, no Laguinho, ali próximo à Escola Rondônia. Esse grupo foi criado para oferecer um espaço de fala e de acolhimento aos enlutados pelo suicídio. A participação é aberta, assim como no GAGE, é aberta, gratuita, e todo aquele que queira compartilhar o seu relato, dividir um pouco o peso dessa dor, é muito bem-vindo nesse grupo. Muito importante, você, ouvinte, que teve um familiar, que cometeu suicídio, se você teve um amigo próximo e que você sofre com essa problemática, que você tenha esse espaço para conversar. Então, lá o grupo acolhe, os grupos têm os combinados, os grupos são sigilosos, tudo que você compartilhar lá vai ser muito bem acolhido, vai ser respeitado, você não vai ser julgado. Então, é um espaço para você colocar para fora toda essa dor que normalmente as pessoas carregam quando acontece um caso de suicídio. Então, se você se interessou, quer saber mais sobre o funcionamento do grupo, você pode entrar em contato com as psicólogas que coordenam o grupo, a Monize e a Ana Paula, através do 981040211 ou 99961-2732. E a gente lembra que a roda de conversa comunitária com a psicóloga Regina Frota está acontecendo todas as segundas-feiras, às 19h15, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Esse é mais um espaço que você encontra para falar de si e se autoconhecer, além de ouvir as histórias de vida de outras pessoas que participam do grupo. Lembrando que o acesso à reunião é pela parte de trás da igreja, tá bom? E a gente se despede, estamos chegando ao final do nosso programa.
agradecendo ao nosso amigo JJ, aqui já na técnica conosco, agradecendo a você pela audiência, desejamos a todos um bom dia e até quarta-feira que vem. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução.